Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Yaya Garcia, capítulo 16, parte 1. A morte de Luiz Garcia foi uma complicação mais. Passados os primeiros 2 meses, Jorge pensou em realizar o casamento sem aparato, como um simples ato de interesse doméstico, aliás necessário, pela situação em que se achavam as duas senhoras. O senhor Antunes fora morar com elas e era o chefe natural da família. Mas Jorge não esquecera que Luiz Garcia nenhuma confiança tinha na pessoa do sogro. Demais, entregara diretamente a Jorge a chefia da casa. Ora, cumpria legalizar e santificar a designação do moribundo. Mas, se isso lhe parecia claro e necessário, não se atrevia ainda assim propô-lo à noiva, e por 2 razões. A primeira era o natural respeito à dor da filha, que ele podia magoar ainda mais falando-lhe desde logo no casamento. Era a segunda a frieza e o silêncio com que esta o tratava depois da morte do pai. A diferença era positiva e inexplicável. Mas a boa-fé explica tudo, e Jorge atribuiu essa nova afeição da moça ao profundo golpe que o desastre lhe desfechara. Sabia da paixão filial de Yaya. Era testemunha dessa adoração constante que parecia contar com a eternidade da vida. A ideia de falar a Estela apenas lhe passou pela mente. Rejeitou-a sem esforço. Limitou-se a esperar e ia ali com a assiduidade que lhe permitia a condição de noivo. Ia às noites, não todas. Passava 1 ou 2 horas a atar e desatar uma conversação frouxa, muitas vezes sem interesse. Sobre todos 3, mas principalmente sobre as 2, pesava ainda a lembrança do finado. O senhor Antunes tomava parte nessas conversações íntimas e era ele quem forcejava por lhes dar a perdida animação. Temperava-a com algum dito folgazão, ouvido com indiferença, quando não com tédio. Posto que o casamento de Jorge com a enteada da filha estivesse tratado, ele nutria a esperança de que alguma coisa o viria desfazer, e nessa carta incerta jogava todo o futuro. Uma noite, Jorge propôs diretamente a Yaya a necessidade de apressar o casamento. Não sendo a cerimônia pública, disse ele, não daremos que falar aos outros, se alguma coisa há que falar. Quer a minha resposta hoje mesmo? Interrompeu Yaya. Podia ser hoje. Estela, que estava presente, apoiou a reflexão de Jorge. Convém decidir quanto antes, disse ela. Não vale a pena deixar passar mais tempo sem utilidade. Sem utilidade, repetiu Yaya olhando para o teto. Dê certo. Yaya baixou os olhos aos 2, fitou-os a um e outro, longo tempo com severidade. Depois retorquiu em tom ríspido. Deixem ao menos o tempo de chorar meu pai. Jorge proferiu algumas palavras de afeição. Estela não protestou nem retorquiu. Ergueu-se silenciosamente e deixou-os. O silêncio foi longo. Jorge não tomara à má parte a súplica da noiva. Atribuiu-a ao sentimento de piedade filial, que era nela mais forte que qualquer outro. Yaya, disse ele, ninguém lhe nega o direito de chorar seu pai. Se insistirmos, é em benefício da família. Seu pai recomendou-me que olhasse pelos seus, e eu quisera poder fazê-lo, não como estranho, mas como parente. Por isso, lembrei a conveniência de realizar o casamento quanto antes, mas se lhe parece que pode ser adiado... Pode. Até quando? Até um dia.
Que dia? Sábado de aleluia, por exemplo. Falemos sério, disse Jorge. Sério? Dia de São Nunca. Jorge franziu a testa. Que quer isso dizer? Retira a sua palavra? Em todo caso, tinha direito de saber o motivo, porque algum motivo há de haver. Yaya tinha se levantado, pegou-lhe a mão e levou-o até a janela. O transtorno das feições era visível. Os olhos luziam de impaciência, enquanto a palavra parecia medrosa e recalcitrante. Pasmado do que via e curioso do que ela lhe iria dizer, Jorge não pensou sequer em a aquietar. Se lhe pegou nas mãos, foi por um movimento instintivo, mas quando as sentiu geladas e trêmulas, ficou aterrado. Que tem, Yaya? Você padece. Vamos, fale, diga-me tudo. Já não me ama? Se eu não amo, disse vivamente a moça, deitando os olhos ao céu, como a tomá-lo por testemunha da sinceridade de seu coração. Mas logo depois arrependeu-se e continuou de um modo compassado e frio. Amei-o. Não importa saber se muito ou pouco, mas amei-o. O Senhor foi a primeira pessoa que me fez bater o coração de um modo diferente do que ele batia. Foi a primeira pessoa que me disse palavras novas, que me fizeram bem. Jorge lançou-lhe o braço à cintura e aconchegou-a ao coração. Pois sim, disse ele. Eu repetirei essas palavras em todo o resto da nossa vida. Seja boa e, sobretudo, seja franca. Para que há de negar o que se está vendo? Eu sei que ainda me ama. Eu? Disse a moça, deslaçando-se-lhe dos braços. Eu tenho-lhe horror. Jorge sorriu. Horror? Por quê? Disse ele. Mas o gesto da moça veio apagar-lhe o sorriso começado. E aí a levar as mãos ao seio, como se quisera conter os ímpetos do coração. Os olhos luziam-lhe de extraordinário fulgor. Ofegante, por alguns minutos não pôde articular uma só palavra. Quando chegou a falar, disse simplesmente: Que razão há agora para que nos casemos? E depois de uma pausa: Tenho ciúmes do passado, e o Senhor amou já uma vez. Assim como eu ia entregar-me ao Senhor, com o coração limpo de qualquer outro afeto, assim quisera que o Senhor nunca houvesse amado a ninguém. Que é o seu coração para mim? Um sobejo de outra, talvez nem isso. Esse mesmo resto não me pertence, não é meu. Fiquemos nesse ponto e tome cada um de nós a sua liberdade. Yaya recusou outra explicação, aliás desnecessária. A linguagem era transparente. Jorge saiu dali com um espírito transtornado e confuso. O motivo da recusa, para ser sincero, era pueril ou romanesco demais. Nenhuma noiva teve ciúmes de um amor anônimo e extinto. Logo, a alusão de Yaya não era vaga e sem objeto, mas ia direito à pessoa de Estela. Seria isso? Jorge não queria crer e mal podia duvidar. No dia seguinte, acabado o almoço, apareceu-lhe o pai de Estela. Yaya manda-lhe isto, disse ele, sacando da algibeira uma carta. Jorge recebeu-a pressurosamente e abriu-a. Leu estas palavras únicas: Não posso ser sua mulher, esqueça-me e seja feliz. Empalideceu. Tornou a ler a carta sem a entender, posto que ela não fosse mais do que a fórmula escrita e seca do que Yaya lhe dissera na véspera. Mas, entre as queixas e efusões de uma hora de desânimo e aquela intimação, havia um abismo. A carta trazia o cunho da resolução definitiva que ele não achara ou não quisera achar nas declarações verbais da moça. Yaya deu-lhe isso agora mesmo? Antes do almoço, respondeu o Sr. Antunes, cujo olhar forcejava por soletrar no rosto de Jorge algumas linhas do drama que supunha haver lá dentro.
Não lhe parece que Yaya anda triste? Perguntou Jorge no fim de um minuto. A morte do pai prostrou-a muito. Jorge foi dali ao gabinete. O senhor Antunes acompanhou-o. A preocupação do moço era uma chuva benéfica às esperanças do pai de Estela, que todas pareciam reflorir. Como este falasse da filha com a prolixidade astuta do pretendente, Jorge atentou numa ideia que a princípio lhe pareceu absurda, mas com a qual se familiarizou a pouco e pouco. Mordeu-lhe o coração a suspeita de que o procedimento de Yaya era uma desforra de Estela, uma como vingança póstuma. O inexplicável da carta podia justificar até certo ponto essa suspeita sem fundamento nem verossimilhança, que afinal acabou por não achar nenhuma repulsa na consciência dele. 2 horas depois, Jorge escrevia essas poucas palavras à viúva de Luiz Garcia. Yaya mandou-me há pouco o incluso bilhete. Peço-lhe o favor de uma explicação. A carta de Yaya fora escrita naquela manhã, depois de uma noite de agitação e luta. Nem foi a única. Yaya escrevera outra, menos lacônica, a Procópio Dias. Morto o pai, esse homem fora ali 3 vezes, sem trocar com a moça uma só palavra relativa à estranha confidência que lhe fizera antes. Eram visitas de meia hora, não mais. Durante esse curto lapso de tempo, Procópio Dias não discrepava um instante da gravidade um pouco triste que adotara. Não era o folgazão primitivo, mas também não era um poeta desesperado e pálido. Ficava a igual distância de um e outro modelo. Os acontecimentos pareciam aconselhar-lhe uma discreta ausência, mas além de não ter melindres nem escrúpulos, floria-lhe no peito a esperança tenaz dos cobiçosos. Não a sussurrava ao ouvido da moça, nem a ostentava nos olhos, na compostura, nos meneios, todos eles impregnados da submissão de uma alma desenganada e passiva. Yaya tratava-o com bondade, já agora mais constante. Posto não lhe passasse pela cabeça a ideia de vir a desposá-lo, não lhe destoava o aspecto dessa paixão resignada e muda. Depois de soltar a palavra decisiva, Yaya entendeu que lhe devia dar a forma última, desligando-se da solene promessa. Não o fez sem muita lágrima solitária. A pobre criança amava o filho de Valéria com a singeleza de um coração quase adolescente, e só então mediu o império que ele adquirira sobre ela. Mas 2 circunstâncias a induziam ao desfecho. Era a primeira a revelação de Procópio Dias, confirmação de suas suspeitas. A segunda foi o espetáculo que se lhe ofereceu aos olhos naquela noite, logo depois de se despedir do noivo. Sabendo que a madrasta estava no gabinete do pai, ali foi ter e espreitou pela fechadura. Viu-a sentada com a cabeça inclinada ao chão, desfeito o penteado, mas desfeito violentamente, como se lhe metera as mãos em um momento de desespero, e caindo-lhe o cabelo em ondas amplas sobre a espádua, com a desordem da pecadora evangélica. Yaya não a viu sem que os olhos se umedecessem. Que se casem, disse a moça resolutamente. Desligando-se da promessa feita, Yaya refletiu que ia ficar só e que precisava forçosamente de um amparo. Foi então que lhe lembrou Procópio Dias. Não encarou a ideia sem repugnância. Aceitável na palestra, Procópio Dias era-lhe antipático para a convivência conjugal. Não o podia amar, e uma vez resoluta a aceitá-lo, começou logo de o aborrecer. Que muito! Era um marido, não exigia outro mérito. A carta que lhe escreveu não saiu de um jato, foi trabalhada e repisada.
O texto definitivo dizia que fosse ali sem demora para lhe falar de objeto que interessava a felicidade de ambos. Isto, e nada mais que uma lágrima que lhe resvalou dos cílios no papel como um protesto contra o que ia nele escrito. Raimundo, chamado para levar essa carta, recebeu-a depois de alguma hesitação. Olhou para o papel e para a sinhá moça. Depois sacudiu a cabeça com um ar de dúvida. Yaya simulou não ver nada, mas o gesto do preto impressionou-a. Ia afastar-se. Raimundo reteve-a dizendo: Yaya, me desculpe. Esta carta... Raimundo não gosta de falar àquele homem. Não lhe fales. Basta deixar a carta em casa dele. Raimundo não insistiu. Acompanhou com os olhos a filha de seu antigo senhor, abanando a cabeça com o mesmo ar de alguns momentos antes. Depois olhou para a carta, como se quisesse adivinhar o que ia dentro. Não era só pressentimento, mas também dedução do que ele via naquelas últimas semanas. Tinham-lhe dado notícia do casamento. Falara-se nisso todos os dias antes da morte de Luís Garcia. Morto este, cessou toda a alusão ao projeto, que parecia dever executar-se dentro de pouco tempo. O coração do preto dizia que aquela carta era alguma coisa mais do que um recado sem consequência. Quis levá-la a Estela, mas rejeitou o expediente por lhe parecer infidelidade. 10 minutos depois saiu em direção à casa de Procópio Dias. Entretanto, chegavam às mãos de Estela o bilhete de Jorge e o de Yaya. A viúva não podia crer o que lera. A carta denteada era um ato de insubordinação inexplicável na essência e na forma. E se essa carta a fez pasmar, a de Jorge fê-la gemer. O noivo desenganado recorria à intervenção de Estela. A primeira amada desse homem era agora a sua confidente, a quem ele escrevia sem saudade, sem remorso, talvez sem hesitação. Sogra, concluiu Estela com amargura, e erguendo os olhos do papel para o espelho que pendia da parede fronteira, contemplou caladamente as suas graças ainda em flor. Yaya entrou nessa ocasião. A madrasta chamou-a ao pé de si e, mostrando-lhe o bilhete que escrevera o noivo, perguntou-lhe o que queria dizer aquilo. A enteada ficou silenciosa durante alguns segundos, mas a resolução deu-lhe força e tranquilidade. Quer dizer o que aí está escrito, respondeu ela. Não posso casar com o Dr. Jorge. Por quê? Não posso. Por quê? Repetiu Estela com autoridade. Amo a outra pessoa. Não creio. Tem de certo outro motivo. Que motivo? Nenhum que seja sensato, acudiu a madrasta. Mas algum há de haver, que não seja esse. O passo que deu é grave, não é próprio de uma moça obediente. Chega a ser contrário à cortesia. Não importa, tudo se pode explicar. Explique-me esta carta. Yaya não obedeceu à intimação da madrasta e, para tirar à recusa qualquer aparência ofensiva, conservou um ar de modéstia e resignação. Estela não se deu por vencida. Demonstrou-lhe que só um motivo grave podia justificar semelhante procedimento e que era forçoso dizê-lo ao noivo. Lembrou-lhe finalmente a estima que sempre houvera entre Jorge e o pai. Nesse ponto, Yaya estremeceu e fitou na madrasta uns olhos que não eram os de pouco antes. Parecia-lhe sacrilégio evocar o nome do pai. Não se pôde ter. Deu um passo e interrompeu-a com sequidão. Não posso casar porque a senhora gosta dele. Estela, que já então estava sentada, ergueu-se de golpe ao ouvir essa súbita e inesperada explicação. A face pálida, que o traje da viúva ainda mais empalidecia,
tingiu-se de uns longes de vermelho. Podia ser confusão ou indignação. Durante uma pausa relativamente longa, Yaya não tirou os olhos da madrasta. Essas duas lâmpadas buscavam examinar-lhe, no momento supremo, todos os recantos da consciência e todos os atalhos do passado. Não disse nada para melhor gozar o abalo que acabava de produzir em Estela. Era o juro do sacrifício. Mas Estela sentou-se daí a pouco e foi a primeira que rompeu o silêncio. Tu estás maluca, disse ela tranquilamente. Quem te meteu semelhante ideia na cabeça? Não examinemos agora quem foi ou o que foi que me fez adivinhar a verdade, respondeu Yaya. Basta saber que decidi romper o casamento, que o mandei dizer ao Dr. Jorge e que talvez dentro de poucos dias outra pessoa lhe pedirá minha mão. Essas palavras transtornaram de todo a viúva, que, atônita e irritada, deu alguns passos na sala, buscando conter a explosão de seus sentimentos. Yaya foi ter com ela, falou-lhe com brandura e submissão. Não se zangue, mãezinha, se lhe não disse antes o que fiz agora mesmo. Estava certa de que aprovaria ou me perdoaria, quando menos. O homem de que falo ama-me, e a senhora mesma não rejeitou a ideia de me ver casada com ele. Não tens culpa da imprudência que cometeste, disse Estela, porque antes disso tinhas perdido a razão. Vem cá, disseste-me aí uma palavra absurda, e é preciso que me digas outra com que expliques a primeira. Porque eu gosto dele, continuou depois de alguns instantes. Que queres dizer com isto? Yaya curvou a cabeça. Fala! Não direi nada. Essa palavra explica tudo. Se gosta como eu creio, é a sua felicidade que lhe trago. Não digo a troco da minha, porque seria lançar-lhe em rosto o sacrifício, mas a troco de uma ilusão, e nada mais. Não pense que lhe quero mal. Não posso querer mal a quem me tem ou teve alguma afeição e substituiu dignamente minha mãe. Se lhe quisesse mal, é provável que não fizesse o que fiz.